Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero dar sequência aqui na nossa palavra devocional. E eu quero ler de novo o texto. Bom, enquanto isso nós estamos lendo um texto da Bíblia todos os dias. Está no capítulo 5 de Mateus, capítulo 5, verso 1 ao verso 12. Eu quero destacar o versículo 10 e o 11. Já falei sobre o 10 ontem, quero destacar o 11 hoje, mas os dois são muito conjuntos, muito parecidos. Diz assim a palavra: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Eu quero nessa nossa manhã parar para meditar sobre as perseguições sofridas pelos cristãos. Nós sabemos que a história da igreja ela foi uma história escrita sob perseguição. A igreja foi perseguida pelos judeus na primeira etapa, a igreja foi perseguida pelos romanos numa segunda etapa, e a igreja foi perseguida pela igreja primária também que se levantou no terceiro século e promovendo as suas inquisições, condenava os cristãos como hereges e eles eram mortos, queimados de muitas formas para servir de exemplo, mas na verdade se levantaram, foram grandes mártires na história da igreja. Nós sabemos então que a igreja, a história da igreja é escrita sob perseguição. O próprio Jesus falou assim: olha, vão levar vocês, vão prender vocês, vão levar vocês diante dos tribunais, mas não se preocupe com o que vocês vão dizer, porque Deus dará na boca a palavra que vocês devem falar. E nós vimos dentro da história da igreja uma história de grande perseguição. Só que às vezes nós temos uma certa síndrome de perseguição, porque nós às vezes realmente somos perseguidos, porque o Evangelho tem essa proposta para nós, mas às vezes nós nem somos. Nós criamos essa situação. A gente vê músicas evangélicas hoje que falam muito sobre isso, sobre os irmãos perseguirem os irmãos. E, na verdade, às vezes isso nem é verdade, às vezes isso é uma fábula, é uma coisa que nós colocamos, porque às vezes nós nos sentimos muito bem de sermos vítimas em situações e nós criamos para nós essa ideia. Isso nos consola, isso nos favorece, isso nos faz ter até boas desculpas para que nós não participemos de uma igreja, para que nós não participemos de trabalhos e eventos que nós deveríamos participar em nossas igrejas, porque nós vamos ter uma boa desculpa: olha, eu não sou amado, eu sou perseguido, as pessoas não me tratam bem, e às vezes nós criamos essa situação. Às vezes ela é falsa, ela nem é verdadeira. Mas eu quero falar daquilo que é verdadeiro. A Bíblia diz que nós seremos bem-aventurados quando as pessoas nos injuriarem, nos perseguirem e mentindo disserem mal contra nós por um motivo. Jesus falou assim: por minha causa. Você já foi perseguido por servir Jesus? Você já notou que a maioria das afrontas que nós vemos os crentes se queixarem não é por causa de Jesus? São por questões pessoais. Às vezes, alguém é criticado não por causa de Jesus, mas por causa da sua conduta. Alguns de nós são desonestos.
desonestos nos nossos negócios. E alguns são criticados por isso. Mas dizem assim, olha, eu vou receber um galardão no céu porque eu estou sofrendo por causa de Jesus. Não, nem sempre. Acomodar-se ao sofrimento, às vezes, é falta de fé e falta de conhecimento. Existem coisas nas nossas vidas que nós podemos desvencilhar delas. Existem coisas que só as nossas atitudes inteligentes poderiam resolver na nossa vida. Existem coisas que, se nós nos colocarmos em oração, Deus vai ter o maior prazer de remover isso da nossa vida e nos dar uma vida tranquila. A Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades para que nós tenhamos uma vida sossegada. Existem coisas que dá para resolver. Existem situações que nós passamos na vida que um pouquinho de humildade, que a capacidade de pedir um perdão, a capacidade de reconciliar com alguém, resolveria facilmente o problema. Mas às vezes nós criamos uma falsa ideia dentro desse texto que todas as perseguições ou todas as injúrias que nós sofremos vão nos render um galardão no céu, no final da história. Eu gostaria de ler um texto aqui, que é um paralelo a essa leitura que nós fizemos. Está em primeira carta de Pedro, no capítulo 4, verso 13. Fala assim, 4:13 de 1 Pedro, fala assim: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ladrão ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Olha, a Bíblia está dizendo que sofrimentos são elementos naturais no processo da vida. Se o juízo começa pela casa de Deus, imagine como vão sofrer aqueles que são incrédulos, aqueles que não creem em Deus como Senhor e Salvador. Olha bem, mas a Bíblia diz que se nós padecemos por Cristo, se nós padecemos por causa do Evangelho, nós devemos glorificar a Deus por isso. Porque a Bíblia nos assegura que toda perseguição que sofremos, todas as injúrias que sofremos nessa vida, elas serão motivo de recompensa para nós na eternidade. Mas o que eu quero destacar nessa palavra a você é que você consiga discernir quando a tua perseguição, quando a calúnia, quando a afronta, elas são devidas ao Evangelho. Existem crentes, não sei se você que me ouve se enquadra nessa lista, mas existem crentes que eles nunca são perseguidos por causa do Evangelho. Porque, na verdade, as pessoas nem veem eles como crentes. As pessoas não respeitam a fé deles. São aqueles que não incomodam ninguém, não incomodam as pessoas que vivem com eles, porque as pessoas veem nessas pessoas comuns. Tanto é que alguns demoram muito tempo a descobrir que estão trabalhando, convivendo, estando com algum crente, com algum cristão. Mas eu quero te falar uma coisa. Não é qualquer tipo de sofrimento na nossa vida que vai produzir um galardão. Não adianta baixar a cabeça diante das dificuldades, diante de uma doença e pensar, olha, eu vou receber um galardão no céu porque eu estou doente. Não. A Bíblia diz que serão galardoados aqueles que sofrem por amor ao Evangelho. Qual o teu grau de comprometimento com o Evangelho de Jesus? Qual é o teu grau de comprometimento com a vida cristã? Lembra como começamos esse assunto? Reino de Deus. E os que atendem a esses critérios do capítulo 5, do verso 1 ao 12,
são as pessoas que fazem parte do reino de Deus de verdade. Quantas pessoas que estão dentro de uma igreja, mas na verdade não têm comprometimento com o Evangelho. Não é capaz de se colocar em uma posição que as pessoas o critiquem. Porque se o mundo gosta de nós devemos ter alguma dúvida sobre isso. Se o mundo comum nos elogia, precisamos nos preocupar com que tipo de evangelho nós estamos pregando ou estamos vivendo. Porque Jesus ele garantiu que nós seríamos perseguidos, vituperados, que nós seríamos desprezados, nos caluniariam. O que é calúnia? Calúnia são palavras que não são fatos. São expressões de assuntos que na verdade não ocorreram. Mas às vezes, porque as pessoas não nos entendem, elas preferem nos criticar. Quando não conseguem achar alguma nódia que possa nos manchar e nos destruir, elas inventam uma. Isso é calúnia. Mas eu quero te falar que lá no começo fala assim, bem-aventurados que choram. A melhor maneira de nós enfrentarmos as perseguições injustas, injuriosas que passamos na vida, é entregando para Deus toda essa questão. Não vingando a nós mesmos, mas deixando que Deus, Ele faça aquilo que tem que ser feito. Porque sempre Ele estará nos protegendo e cuidando de nós. Eu quero te falar, se você está sofrendo por coisas naturais, algumas você vão resolver simplesmente mudando a sua atitude de vida. Algumas, simplesmente um pouquinho de mudança vai acabar com o sofrimento. Se você está sofrendo por ambições naturais dessa vida, são ambições naturais, é um processo natural também. Mas se você está sofrendo por causa de Jesus e por causa do Evangelho, glorifique a Deus por isso, porque você vai receber um galardão de Deus na eternidade por causa dessa perseguição. É muito bom nós identificarmos as coisas, porque eu vejo muito crente sofrendo, coisa que ele poderia resolver. Mas por causa de uma religiosidade, as pessoas sofrem os seus sofrimentos acreditando ainda que serão recompensados na eternidade. Quem passa necessidade porque tem preguiça, é desorganizado, ou porque é desonesto, está só colhendo o fruto da semeadura que semeou. Mas quem passa necessidade porque se entregou a vida a Cristo para servi-lo, ou sofre privações, desemprego por causa que serve a Cristo o Evangelho, aí a coisa muda. Então existe muita coisa na sua vida que você, com uma pequena atitude, uma pequena decisão, você pode mudar toda a história. Talvez, esposa, um pouquinho de cuidado a mais no teu casamento com o teu marido possa mudar muita coisa que você tem sofrido. Talvez, marido, um pouquinho de atitude com a tua esposa pode mudar a história do teu casamento. Talvez, pais, um pouquinho de autoridade e compromisso em educar os seus filhos possa remover um pouco do sofrimento que você está vivendo com os teus filhos. Isso não é provação. Às vezes, isso é falta de atitude. Mas se é por Jesus, eu te garanto que tu vai ser recompensado no céu por causa dessa luta e por causa de todo esse sofrimento vivido por causa da fé. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.